Olá, ser de luz! Chamo-me Sofia Nóbrega e este é o meu podcast Raízes Profundas. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu espero que tu estejas muito bem. Para mim, estar hoje aqui representa uma cura enorme para a minha adolescente. Há cerca de um mês que eu sinto o chamamento para fazer este podcast e que eu sinto imensa resistência interna e que também se manifesta de forma externa através de imprevistos. E eu há cerca de uma semana eu sentei-me para gravar o podcast e acabei por bloquear aqui numa certa parte e não conseguir gravar o episódio completo, que me fez sentir muito frustrada por sentir que estava a perder tempo, mas também por perceber que era um convite para ir um pouco mais fundo dentro de mim e também para ser gentil comigo própria, pois este tema ainda é difícil para mim de falar, ainda me deixa bastante desconfortável e exige muita vulnerabilidade, embora eu acredite que o que nos conecta verdadeiramente uns com os outros é a nossa vulnerabilidade, que é a nossa força, e eu sinto que quando o chamamento é tão forte dentro de mim, eu sei que tenho que ir além dessa resistência. E aqui estamos, e para dizer que eu estou ainda totalmente no processo de cura e por vezes a cura não é linear, por vezes achamos que estamos a ir muito bem e de repente parece que regredimos, e isso não significa que estejamos muitas vezes a regredir, significa que faz mesmo parte do processo de cura, que muitas vezes não é linear e muito provavelmente tu também te sentes no processo de cura, por isso estamos juntas. E eu quero dizer que evidentemente este tema é mais para nós mulheres, mas que todos os homens são bem-vindos, aqueles que queiram entender um pouco mais do feminino e também curar um pouco mais o feminino em si, pois o tema do episódio de hoje é cura a relação com a tua menstruação, mas também poderia chamar-se cura a relação com o teu feminino. Eu acredito que nós somos cada vez mais uma sociedade desligada de si, desconectada de si, desconectada dos seus ritmos naturais biológicos e, claro, desconectada da mãe natureza, dos ciclos da mãe natureza e do que a mãe natureza nos ensina. Se nós passarmos um dia na natureza, tudo se processa de forma perfeita, os ciclos processam-se todos de forma perfeita. E na generalidade, aquilo que eu observo é que as mulheres têm uma relação de distância e de frieza com a sua menstruação. Há sempre muita dificuldade em falar de forma aberta sobre o tema, muita dificuldade a pedir, por vezes, um absorvente, muita vergonha de nos sujarmos, apesar de ser algo completamente natural. Sentir que é injusto, de sentir que é sujo, de sentir porquê que eu tenho que ter isto. E aquilo que eu comecei a refletir foi quando mantemos esta relação com a nossa menstruação, que é uma parte de nós, que tipo de mensagem é que nós também estamos a enviar ao nosso corpo? E foi isso que eu comecei a buscar essa resposta. Que tipo de mensagem é que nós também estamos a passar aos nossos corpos? E começo por perguntar-te: como é a relação com a tua menstruação? O que é que te ensinaram sobre menstruação e como é que isso afeta ou afetou a relação que tu tens com o teu corpo hoje? Acho que são aqui algumas perguntas que são muito importantes de refletirmos. Qual é a relação com o meu período? O que é que me ensinaram sobre menstruação e o quanto isso afeta a relação que eu tenho com o meu corpo hoje? A menstruação ainda é um tabu e nós sabemos que é um tabu pela dificuldade que há de falar no tema, de falar de forma aberta. E quando algo não é falado de forma aberta, ele continua na sombra, ele continua a ser escondido, se continua a circular informações incorretas e continua na sombra de continuarmos a transmitir de geração em geração mitos sobre a menstruação. A menstruação é um processo fisiológico, biológico, normal, natural e que significa saúde. É saudável, significa vitalidade. Ele é caracterizado efetivamente pelo período em que nós sangramos
e também por todo o ciclo que nós vivemos ao longo de 24 a 38 dias, dependendo de cada mulher, nós vivemos a fase folicular, a fase menstrual, a fase ovulatória e a fase lútea. E além de toda a transformação que nós vivemos no nosso corpo, nós também passamos por toda uma transformação hormonal, por toda uma transformação emocional. Nós somos cíclicas. É isso que a natureza nos ensina sobre a nossa própria natureza. Nós somos cíclicas e cada fase pede-nos uma coisa diferente. Muito provavelmente ao longo de cada mês há fases que nós sentimos super com libido, há fases que nós sentimos que precisamos de estar super dentro de nós, introspectivas e que nem queremos que nos toquem. Então cada fase do ciclo nos pede realmente uma coisa diferente. Mas recuando um pouco, a forma que a menstruação foi sendo encarada ao longo das civilizações fez com que se perpetuasse muitos erros ao longo da história. Palavras do Antigo Testamento diz que a mulher menstruada fica impura durante 7 dias e tudo aquilo que ela tocar torna-se impuro. E partindo desta premissa, fez com que se formassem mitos, tabus, crenças limitantes que gerassem desinformação, superstições antigas sem qualquer fundamento científico e que muitos desses ensinamentos que foram sendo transmitidos de geração em geração ainda se perpetuam em muitas culturas hoje. E então, houve de facto culturas que olharam para a menstruação como algo sagrado, como um portal com o divino, um portal de transcendência. Mas houve muitas outras civilizações que olharam, de uma forma demasiadamente positiva e que nós hoje sabemos que também não é verdade, ou seja, que o período que beber o sangue menstrual fazia bem, por exemplo, que o sangue menstrual cura feridas, cura doenças, e hoje nós sabemos que isso não é verdade, ou então como algo demasiadamente negativo. Por exemplo, que a mulher, quando está menstruada, ela não pode participar de um X número de atividades, ela está proibida de entrar em templos, ela não pode andar descalça, ela não pode tomar banho, ela não pode dormir na sua própria cama, ela não pode cozinhar, ela não pode lavar o cabelo, ela não pode encostar a cabeça junto de objetos religiosos porque eles são puros e ela está impura, que o sangue menstrual é tóxico, que a mulher é suja, que ela não pode praticar exercício físico, entre tantos outros mitos que foram sendo transmitidos e que não são verdade e que fizeram com que eu acho que a mulher sempre foi muito mal interpretada ao longo da história e que o período menstrual não foi diferente. E mesmo a pobreza menstrual que ainda existe pelo mundo gera tanta desigualdade. Por exemplo, uma adolescente que não pode ir à escola quando está com o período porque ela não tem mesmo dinheiro para comprar tampões, para comprar pensos. Mulheres pelo mundo que ainda usam jornais e panos velhos quando estão menstruadas e que criam infecções. Isto ainda é um problema que existe e é um problema que é grave e que cria muita desigualdade social numa coisa que todas nós temos e que é natural e que é normal. E eu há uns tempos estive a conversar com uma familiar e que ela teve-me a contar na sua juventude como é que era. E eu fiquei, meu Deus, pensar se hoje ainda fosse assim, ou seja, por volta dos anos 70, na sua juventude, em como é que elas faziam, como é que elas preparavam os panos e quando estava muito sujo, como é que elas iam lavar e depois preparavam mais panos e pensar isso dessa forma, meu Deus, porque não foi assim há tanto tempo e como isso faria-nos então é que viveríamos o período menstrual de uma forma muito mais limitante. E faz-me todo o sentido falar aqui da minha jornada de cura. Eu era totalmente esta mulher que aqui estou a falar, completamente desconectada, uma relação fria e distante com a sua menstruação. Eu nunca queria ter, e porque é que eu tenho que ter? É injusto, não dá jeito nenhum.
não via qualquer alegria em ter a menstruação. Ao mesmo tempo que também não percebia que mensagem mais profunda é que eu também estava a passar ao meu corpo. Eu tive a menstruação aos 14 anos e a forma que o meu seio familiar me introduziu o tema, mesmo antes de eu menstruar pela primeira vez, foi de uma forma que me fez sentir bastante insegura, que me fazia sentir estranha, que me fazia sentir muito desconfortável. Isto aliado ao facto de haver uma pressão, porque o meu período estava a vir mais tarde do que era suposto, e ainda havia uma pressão e uma comparação muito grande de que as mulheres da minha família têm, na sua generalidade, mamas bastante grandes. E o meu corpo não se estava a desenvolver dessa maneira. Eu lembro-me de eu ter amigas com 10 anos que já tinham o período e o seu corpo desenvolveu-se bastante rápido. Então isto foi bastante penoso para mim, porque além do tema me fazer sentir bastante estranha e desconfortável pela forma que ele me era abordado, ainda havia esta pressão de que o meu período estava a demorar a vir, de que o meu corpo não se estava a desenvolver como ele se tinha que desenvolver, como era o normal dele se desenvolver, e isto foi penoso para mim enquanto adolescente, na minha autoestima. Então eu fechei-me. Quando a menstruação veio, eu completamente que fechei-me, eu não falava do tema, eu vivia tudo sozinha, eu tinha uma resistência a querer usar pensos ou tampões, quando eu sujava alguma coisa, eu fechava dentro do saco onde ninguém visse, e quando estivesse sozinha, então é que eu ia buscar o saco e lavava tudo sozinha, sem ninguém ver, para eu não ter que sequer falar sobre o tema. Face a este assunto, eu queria literalmente desaparecer. Eu não queria falar, eu não queria ouvir, era algo que me fazia sentir bastante estranha. Eu acho que nenhum adolescente deve sentir-se pressionado pela forma que o seu corpo se desenvolve. Porque, a menos que haja uma questão de saúde e que deve ser observada, todos os corpos se desenvolvem de forma perfeita. E eu tive que fazer uma grande cura de aceitação do meu corpo. A fase da adolescência já é uma fase bastante difícil. Primeiro porque nós estamos a passar por imensas transformações no corpo. Mas depois, a nível emocional, também é todo um novo mundo. A nível hormonal, é todo um novo mundo que se está aqui a desenvolver. E é também quando a personalidade, o caráter fica realmente firmado. É aquela fase que nós vamos fazer de tudo para sermos aceitos pelos demais, para nos encaixarmos, para nos aceitarem. Então, haver esta pressão de que o teu corpo não se está a desenvolver como ele tem que desenvolver pode ser penoso para a autoestima de um adolescente que, de alguma forma, é diferente, mas ao mesmo tempo, vejamos, a menos que haja uma questão de saúde e que deve ser observada, se a menstruação vem aos 14 anos, aos 15 anos, mas está tudo bem, na minha visão das coisas, eu já vou ter o período durante uma fase considerável da minha vida. Então deixemos aquele adolescente ser adolescente, deixemos aquela moça de 10, 11, 12, 13 anos ser uma criança, ser uma adolescente, sem toda esta pressão e esta comparação que pode ser desastrosa na autoestima de um adolescente que está a fazer de tudo para se encaixar. Eu tive de fazer, de facto, um grande trabalho de compreensão de que o meu seio familiar fazia o melhor que podia, e muitas vezes quando também há feridos femininos, ou seja, quando há um feminino muito ferido, continuam a ferir outros femininos e até algum feminino também decidir que se vai curar e que vai decidir fazer diferente. Então eu tive que fazer de facto aqui um grande trabalho de perceber que faziam o melhor que podiam, com a consciência que tinham, com a compreensão que tinham, mas também um grande trabalho de olhar para o meu corpo e de perceber que ele é perfeito do jeito que ele é, que a minha menstruação veio na altura que tinha que vir, da forma que tinha que vir, que as minhas mamas são perfeitas no meu corpo e de fazer mesmo este processo de me amar do jeito que eu sou. Mas foi desafiante, como eu estou aqui a dizer. E uma das coisas mais difíceis para mim
era de compreender que, e se tu fores mulher e tiveres crescido com irmãos, muito provavelmente saberás aquilo que eu estou a falar. Sentir que a educação que eu recebia enquanto mulher era diferente da educação que um homem na minha família recebia. Eu sentia que, enquanto mulher, parecia que já havia várias questões que estavam ah, predestinadas a ser assim e que eu tinha que acartar com isso, mas que os homens não eram bem assim. E eu sempre tive uma grande rebeldia, uma personalidade muito forte desde criança, mesmo de muito criança, e eu queria me rebelar contra aquilo. De, por exemplo, a mulher tem que limpar a casa, mas o homem não tem. A mulher tem que cozinhar, mas o homem não tem. E eu, mas porquê? Não me fazia sentido que assim fosse. E isso foi uma das coisas mais difíceis para mim, porque naquela altura, enquanto adolescente, nós temos que acartar. Mas eu sentia sempre, não faz sentido. E eu acho que as curas vêm sempre chegando de forma perfeita. Quando eu entrei para o teatro, e isto foi por volta dos meus 15, 16 anos, e este professor com quem eu estava a ter aulas, ele é bastante intuitivo, então não foi um acaso, ele sentiu que me tinha que dar aquela personagem e nós fazemos muito processo espiritual através das personagens. Como eu estou a dizer, como eu costumo dizer, nós não recebemos as personagens que queremos, recebemos as personagens que precisamos. Então eu entrei para o teatro e isto foi das minhas primeiras personagens que eu fiz. Chamava-se Letícia, eu nunca me esqueci. E eu entrava em cena e a primeira coisa que eu dizia era: veio-me o período. E depois toda a cena era em volta daquele assunto. E eu pensei: mas porquê que eu tenho que fazer isto? Mas porquê? Eu tenho a certeza que eu entrava em cena e eu ficava super vermelha, eu ficava um pimentão. Ainda para mais seria algo que a minha família viria ver. E então eu pensei: porquê? Evidentemente que eu nunca seria capaz de dizer eu não faço isso e muito menos dar a entender o quão difícil aquilo era para mim, mas de facto passar por aquele desafio foi bastante importante. E vida que passa, eu fui conseguindo começar a falar sobre este assunto de uma forma mais aberta com as minhas amigas e com os meus amigos e que por si só representou um passo bastante grande de aceitação, de amadurecimento, de amor para comigo mesma. Ainda assim, a minha menstruação era caracterizada por ser bastante irregular, vinha bastante pouco desde sempre, eu não tinha dores nenhumas, mas de vez em quando eu tinha o oposto, ou seja, vinha tanto fluxo que eu não conseguia dar conta, tinha muitas dores e eu sujava tudo e mais alguma coisa. Aquela vergonha de sujarmos uma coisa que não é nossa e depois de termos que dizer, eu sei perfeitamente o que isso é, o que isso é, eu passei bastante por isso. Ou então também tinha ausência menstrual, ou seja, passava por longos períodos sem ter a menstruação. Eu cheguei mesmo a estar 1 ano sem ter a menstruação e eu não me importava. Para mim eu até preferia que não viesse. Claro que eu ia ao médico, mostrava sempre que estava tudo bem, mas eu não me importava de todo que não viesse. E uma coisa que é importante perceber é, por exemplo, nós todos os meses nós vivemos um ciclo que ele é caracterizado pela fase folicular, a fase menstrual, a fase ovulatória, a fase lútea. Se há uma ausência menstrual, também significa que o ciclo não está a ser completado. E eu nunca também tinha percebido isso, porque se nós vivemos de facto um ciclo todos os meses, eu tendo ausência menstrual durante tanto tempo, eu não completava esse ciclo. Mas pronto, vida que passa, tive muitas essas questões, mas nunca me importei. E acho que isto já foi em 2020, eu estava a vivenciar um processo terapêutico e a terapeuta deu-me numa sessão um calendário menstrual. Eu acho que ia ser uma ferramenta importante de conexão comigo, de conexão com os meus ciclos, para eu apontar quando é que eu tinha a menstruação, como é que eu me sentia, também apontar quando é que eu tinha sexo, quando é que eu me masturbava e como é que eu me sentia, ou seja, uma ferramenta aqui de conexão comigo própria. Se eu vos disser que a primeira coisa que eu fiz quando saí daquela sessão foi perder o calendário sem querer. E aqui isto mostra a minha tão grande desconexão. Eu lembro-me de já estar a chegar a casa e de perceber: oh meu Deus, eu perdi o calendário e nunca mais o encontrei.
Já em 2022, e aqui eu digo as curas vêm mesmo sempre de forma perfeita. Eu estava a trabalhar numa colónia de férias como monitora e havia uma adolescente de 14 anos que teve o seu período pela primeira vez na colónia e ela estava comigo quando aconteceu. E eu percebi que ela ficou desoladíssima. E eu perguntei, mas estás bem? Precisas de ajuda? Tens o necessário contigo? Sabes o que fazer? Estou aqui para te ajudar. E ela disse que a mãe já lhe tinha avisado que dia menos dia viria, e que ela tinha pensos com ela, então ela foi à casa de banho, eu fiquei à espera dela. E quando ela saiu da casa de banho, ela deitou-se no chão, desolada, triste. Mas porquê? Porquê que eu tenho de passar por isto? Agora tenho de ter isto toda a minha vida. Porquê? Porque isto é tão chato. Aquela adolescente no chão era eu, era a minha adolescente. Aquilo era eu na mesma forma, da exata forma que eu encarei a menstruação quando a tive. E ali estava eu, na qualidade de pessoa que tinha de a confortar, mas ao mesmo tempo de alguém que nunca teve qualquer alegria na menstruação, que continuava a não ter, mas que tinha de a confortar, e eu sentia essa responsabilidade de. Eu não queria estar a passar um peso ou um tipo de frase que eu também não concordasse. Porque, vejamos, a menstruação é um passo muito importante na vida de todas as crianças, de todas as adolescentes. É realmente a partir daquela fase que a adolescente já pode engravidar. Mas quando dizemos, olha, agora tens de ter cuidado, agora já és mulher, e colocamos aquele peso que tens que amadurecer, agora já és mulher, podes engravidar, tens que ter cuidado. E eu tentei acima de tudo, olha, é algo normal, isso vai passar, tu vais ver que vais começar a receber isso, a perceber isso de uma forma natural e que não vai ser assim tão mal como tu agora estás a presenciar. O mais importante é não ter dores, e é isso que eu acredito. Mas vais ver que vai passar. Porque, acima de tudo, quando nós estamos a passar aquele tipo de frases, é algo que eu acredito. Nós já vamos ter o período durante uma fase considerável da nossa vida até chegarmos à menopausa, que é também uma função biológica completamente natural. Mas eu acredito que quando uma criança de 10 anos tem o período, ela continua a ser uma criança. Sim, agora tem o período, é muito importante, mas ela continua a ser uma criança. E eu acho que quando colocamos esse peso, também estamos a tirar-lhes essa fase e essa inocência. Claro que é importante elas conhecerem o que está a acontecer com o nosso corpo e conhecermos os nossos ciclos é um grande passo de autoconhecimento. Mas quando também estamos por exemplo, esta jovem de 14 anos, agora é isto, e agora eu sinto que estamos a tirar-lhes algo que elas continuam a ser uma adolescente, continuam a ser uma criança de 10 anos, sim, com a menstruação, mas continuam a poder brincar, a poder usufruir daquela fase. E eu acho que quando lhes colocamos isso em cima, estamos a tirar-lhes algo também muito importante da juventude, da adolescência daquela criança. Em 2024, muito recentemente, eu parei completamente de ter o período. Eu vivi um final de 2023 muito difícil, por isso, se me perguntarem qual foi a última vez que eu tive o período em 2023, eu nem sabia dizer. E eu acredito que o período está muito aqui relacionado com uma parte emocional. Então eu estava a viver uma fase muito difícil no trabalho e eu parei por completo de ter a menstruação e lá está, eu estava a viver tanta coisa ao mesmo tempo que para mim a menstruação não vir era menos um fardo. Eu nem liguei. Os meses foram passando, a menstruação continuava sem vir e por volta do verão calhou que numa sessão com a minha psicoterapeuta eu mencionei que em 2024 eu ainda não tinha tido realmente a minha menstruação. E eu sou aquela pessoa que muitas vezes intelectualmente eu sei perfeitamente as respostas e então eu estou a dizer as respostas, mas por vezes a um nível emocional, e é ok, eu estou totalmente num sítio diferente, porque muitas vezes a nível racional e intelectual nós até conseguimos percepcionar muito bem a resposta, mas por vezes o processo emocional leva um tempo diferente.
E então eu estava a dizer à minha psicoterapeuta, que já me conhece bastante bem, que eu sabia que é importante vir e que eu não queria rejeitar aquela parte de mim, mas se não vem, também não posso fazer nada, também não posso fazer nada. E a minha psicoterapeuta disse de uma forma muito sábia, mas na verdade, na verdade, na verdade, a Sofia não quer nada que venha e não se importa mesmo nada que não venha. E ela disse-me algo que foi muito importante, que foi, apesar de sim, por vezes é chato, por vezes não dá jeito nenhum, que ela até acha que é uma parte muito bonita e importante de ser mulher. E isso foi bastante importante para mim de ouvir. E foi nesse dia que eu compreendi a minha gigante contradição. Eu amo ser mulher, eu sou por todas estas causas, com todas as minhas forças, com toda a minha energia e a minha essência, mas eu estava a rejeitar os ciclos que compunham ser mulher. Ou seja, eu amo ser mulher, mas contrário, ou seja, é uma contradição eu rejeitar os ciclos que compõem de facto ser mulher. E então eu decidi que ia levar aquilo a sério, porque se há algo que faz mesmo parte de quem eu sou é, eu gosto de ler os sinais quando eles ainda são pequenos. Porque normalmente, em tudo na nossa vida, a vida começa por dar sinais minúsculos e bastante leves. E são tão leves e subtis e por vezes a nossa energia é tão carregada que nós não percebemos. A nossa energia está tão densa que nós não olhamos. E então a vida começa gradualmente a enviar maiores e maiores e muitas vezes nós somos tão resistentes que precisamos estar mesmo com um bisturi contra nós para finalmente olharmos. E muitas vezes mesmo assim nem olhamos. Por isso eu gosto de, ou seja, ainda os sinais ainda são leves. Eu não quero ter uma doença para finalmente olhar para esta situação que aqui está. Então decidi que ia levar isto a sério, ia ao médico e ia fazer todos os exames que precisava. E o que é que acontecia depois? Deixa-me pensar. Eu fui para a Madeira em trabalho durante 6 meses. E quando fui ao médico, ela receitou os exames normais, análises hormonais, e uma das coisas que ela me disse foi: se a menstruação não vier e se estiver tudo bem com os teus exames, eu vou-te receitar medicação para fazer com que a menstruação venha. E isso não me fazia sentido, porque se o meu corpo não estava a querer menstruar, havia uma razão e eu queria ir a essa razão. E mesmo quando a medicina convencional nos diz não há outra forma, eu digo sempre sim, há. E eu vou descobrir qual é. E claro, eu fiz os exames, mostrou que estava tudo bem. E uma coisa que eu percebi neste tempo, que isto ainda demorou algum tempo, este processo de ir ao médico fazer os exames, uma coisa que eu percebi e quando eu comecei a olhar para dentro e perceber o que é que realmente está aqui, eu percebi, eu tinha ido para a Madeira, se a menstruação viesse eu não tinha rigorosamente nada comigo. E então eu decidi ir ao supermercado comprar pensos, colocar no armário e quando o fiz, olhei para o meu corpo, toquei no meu corpo e decidi falar com ele. E isso é muito poderoso quando falamos com o corpo. E eu disse, olha, sei que não tens querido vir, sei que nunca te dei atenção, que nunca quis saber de ti, que nunca te achei importante, mas eu quero que isso mude. Por isso, quando quiseres vir, eu estou aqui, pronta para te receber e vou tentar começar a lidar contigo, a conectar-me contigo de uma forma diferente, como eu nunca antes o fiz. Eu estou à tua espera, quando quiseres vir, eu estou aqui. E comecei também de forma contínua a afirmar uma afirmação que vocês gostaram muito quando eu coloquei no meu Instagram, que é: eu amo ser mulher. Eu aceito com amor e alegria todos os processos femininos como naturais e bonitos. Eu amo todas as partes de mim. Eu amo ser mulher. Eu aceito com alegria e amor todos os processos femininos como naturais e bonitos. E eu aceito todas as partes de mim. Chegou o mês do meu aniversário, em outubro, e finalmente a menstruação veio sem eu ter tido de tomar qualquer medicação, mas sim, fiz os exames e percebi que estava tudo bem, mesmo hormonalmente, e eu senti que todo este processo interno que me fez olhar para dentro foi mesmo muito importante e preponderante
para a menstruação voltar a vir. Mas a menstruação veio, e depois, como a ginecologista também confirmou, ela veio por todos os meses que não tinha vindo. Então veio com todas as suas forças. Eu não costumo ter dores e eu tive tantas dores que parecia que me estavam a triturar alguma coisa aqui dentro. E aí eu acho sempre que é importante perceber o que se passa, porque muitas vezes precisamos de perceber se a alimentação está ajustada, se está tudo bem com as hormonas, se o nosso estilo de vida está ajustado às necessidades do corpo, ou seja, perceber se está tudo bem a esse nível. E vinha tanto fluxo, veio tanto fluxo que eu não conseguia dar conta. E então houve um dia, eu estava na altura a ter ensaios para um espetáculo que eu iria ter, e nesse dia eu estava com tanto fluxo que eu não estava a conseguir dar conta, com tantas dores, que eu liguei à encenadora a dizer que não ia conseguir ir. E a ironia da vida, a minha personagem naquele dia ia ensaiar a parte que a minha personagem estava a dormir, então não havia mesmo problema, descansa, fica bem, amanhã voltas. Mas sabem, quando estamos com as emoções completamente à flor da pele, está tipo tudo ao rubro. Quando eu desliguei o telefone, eu desatei num choro tão forte, eu sentia que estava a falhar, eu desatei num choro tão forte. E a minha mãe pensou que eu já tinha ido para o trabalho e ela entrou no quarto, mas ela não estava à espera que eu lá estivesse. E ela viu que eu estava a chorar. E naquele dia, ponto 1, recebi ajuda, porque eu estava a sujar tudo e mais alguma coisa e não conseguia estar a dar conta do recado sozinha. E recebi colo do meu feminino, que era uma coisa que, apesar de muitas vezes é aquilo que nós mais desejamos, muitas vezes também é difícil de aceitar receber. E essa rendição e essa aceitação, esse olhar para o meu feminino foi bastante importante, sobretudo nesta cura gigante que eu estava a ter interior com o meu feminino e também externamente com o meu feminino. Foi algo que vai além da palavra, o que eu consigo explicar o quão importante aquele momento compartilhado com a minha mãe foi. Ainda nesse dia, passado um bocado, porque eu sou teimosa, eu decidi, não, eu vou ao ensaio, mesmo assim eu vou ao ensaio. E comecei a ir, mandei uma mensagem ao meu colega, disse, olha, eu já estou a caminho, daqui a nada eu chego aí. E ele disse, não venhas, descansa, está tudo bem. E quando recebi essa mensagem dele, recebi também novamente a encenadora a dizer, olha, está mesmo tudo bem, não me venhas, descansa, amanhã voltas. E então eu fui para casa, deitei-me na cama e era como se eu tudo estivesse a sussurrar, rende-te ao feminino, aceita. E eu estava a ter tanta dificuldade, eu estava com uma resistência a aceitar, rende-te ao feminino, aceita. E eu estava com uma resistência gigante e eu comecei a sentir dentro de mim, porquê é que eu estou com esta resistência tão grande a aceitar? Eu sentia que estava a falhar. E naquele dia o que me estava a fazer falhar era o feminino. Algo que nunca aconteceria a um homem. E era como se eu sentisse que isso não poderia acontecer. E então foi uma das maiores lições da minha vida. Eu compreendi que nesta luta pela igualdade de géneros, e eu sou super por estas causas, nesta luta para a igualdade de géneros, a mulher muitas vezes sente que não pode falhar e muito menos por algo como a menstruação. É como se nós tivéssemos depreendido que para ser igualitárias nós temos que ir para a vida numa energia masculina, numa sociedade que já é gerida pelo masculino. Vejamos, pela energia masculina, que é a energia da competição, que é a energia da produção, que é a energia que o mais importante é o fazer e não o ser, que o foco é nos resultados, que o valor está naquilo que se conquista, naquilo que se faz e não no ser. Ou seja, numa sociedade que já é gerida por um masculino e muitas vezes é um masculino tóxico, que é na produção, é no tens que aguentar, tens que te esforçar e que não nutre, não valoriza a energia feminina e o que ela necessita, que muitas vezes necessita de descanso e de parar. E então foi como se eu tivesse compreendido, nesta luta para a igualdade, eu ia para a vida no meu masculino e anulando completamente o meu feminino. E como é que o fazia? E como é que a maioria de nós o faz? Anulando-se por completo, anulando o feminino, não escutando as emoções, não ouvindo a sua intuição, muitas vezes também sentindo porque é como se o mundo do trabalho exige e não houvesse outra forma.
tem que ser assim, não há outra forma. Então, não dando asas à criatividade, não descansando, não ouvindo a intuição, não ouvindo as suas emoções, não sentindo, não nutrindo. Eu vejo tantas mulheres a liderar e por vezes a liderar grandes cargos e vejo que elas estão completamente numa energia masculina, mas completamente fora delas próprias, completamente viradas para o fora e tão longe delas mesmas. E sente-se isso na energia. E então foi isso que eu comecei a perceber. Se eu sou uma mulher que tem uma energia mais feminina, mais forte, e se eu estou a anulá-la, isso faz com que eu perca a minha força. E foi isso que eu percebi. Quando eu cuido da minha energia feminina, da minha energia masculina, há algo que, quando eu vou para a vida, há algo que só eu posso dar. Porque eu estou na minha maior energia, na minha energia feminina, que faz tudo fluir. E é igual como um homem. Quando o homem vai para a vida com a sua energia masculina e a sua energia feminina curadas, há algo que só aquele homem nos pode trazer e que é belo. Eu há tempos, eu estava numa terapia guiada por um homem e ele numa sala cheia de pessoas e a sua liderança, o seu masculino a liderar era tão bonito, tão belo, mas depois ele emocionava-se com as histórias que estavam a ser contadas e eu disse-lhe, tu não imaginas a importância que isto está a ter para mim, porque é o masculino na sua graça a liderar, porque a energia masculina é esta, da estratégia de estar aqui, do fazer, mas é depois a emoção e há algo que só ele, quando ele está naquela sua energia curada, há algo que só ele nos traz. Todos nós, todos os seres humanos têm energia feminina e masculina. E eu posso ser uma mulher com uma energia masculina mais forte e um homem pode ser um homem, mas ter uma energia feminina mais forte que a sua energia masculina. Mas se eu sou uma mulher que tem uma energia feminina mais forte e se devido a todos estes condicionamentos da sociedade eu começo a ir para a vida no masculino e eu anulo o meu feminino, isso perde a minha força. Assim como um homem que de repente não está também no seu masculino e é a sua energia mais forte, não está a fazer aquilo que tem que fazer, isso também está-lhe a tirar a sua força. E foi isso que eu percebi, tudo é perfeito e tudo funciona de forma harmónica. Quando eu estou no meu lugar da minha vida, quando eu ocupo o meu lugar e tudo flui, há algo que só eu, quando estou no meu feminino, posso trazer e há algo que só o homem, quando está também no seu lugar, pode trazer. E temos que desassociar aqui que a energia feminina tem sido vista ao longo das civilizações como fraca, nomeadamente o sangue menstrual é tóxico, é sujo, a mulher é fraca e associar a vulnerabilidade como fraqueza. E eu não acho que isso seja de todo verdade. Eu acho que vulnerabilidade é aquilo que conecta. A vulnerabilidade é a nossa força. É aquilo que conecta uns com os outros. E de facto a energia feminina tem sido vista como fraca. E eu acho que tem tudo a ver com esta sociedade que é gerida por este masculino que chega a ser tóxico, porque não nos dá o espaço para sermos. E se nós pensarmos, a energia feminina precisa de. Nós somos cíclicas. E então eu acho que também muito disto de ver a energia feminina como fraca, e então as mulheres, para estarem. Vejamos, não existe um género mais superior ou inferior que outro. Isto são condicionamentos da mente humana. Isso não existe. Não existe a mulher ser mais acima ou o homem ser mais acima. Mas nós de facto somos cíclicas e quando vemos a energia feminina como fraca e não damos o devido descanso, não nos valorizamos, isso está a retirar a nossa força. E isto tem tudo a ver com estes condicionamentos desta sociedade que é de facto gerida pelo masculino. E foi tanto num só dia que eu tive aqui que processar tudo isto e de retirar estas ideias e de perceber que sim, naquele dia eu estava a parar e sim, era devido ao meu feminino, mas isso não me fazia menos, isso não me fazia de mim fraca. Isso fazia de mim simplesmente um ser que estava a aceitar a sua natureza e que quando ia para a vida também vai com a força toda e que perceber que realmente nós temos uma natureza muito própria, muito delicada e que ela merece ser cuidada com carinho e com amor. Assim como os homens também têm que cuidar da sua energia feminina.
E lentamente eu comecei a começar a olhar e a sentir a minha menstruação de uma forma diferente. Foi algo que aconteceu lentamente e é uma mudança interna bastante suave, mas faz com que eu sinta, eu receba-o de uma forma diferente. Há dias houve uma pessoa que me disse: Eu duvido que haja uma mulher que goste de ter o período. Concordo, mas se é algo que faz parte de ser mulher, para mim aceitar foi bastante importante, porque senão eu estava a rejeitar uma parte de mim e isso nunca dá certo. Nunca dá certo quando nós rejeitamos partes de nós. E também porque eu acho que a menstruação pode ser um portal de algo muito maior que o divino, um portal de transcendência e de conexão com o divino, e que acho que até pode ser uma parte bastante bonita que nos faz conectar connosco e também com o todo que é. E aqui acho também muito importante falar da rejeição do feminino. Quando há aqui uma rejeição do feminino, questões que tenham a ver, por exemplo, o TPM, a menorreia, tumores, ou seja, doenças que estão aqui ligadas com o feminino, elas muitas vezes estão ligadas aqui com uma rejeição de ser mulher, ou seja, não desejar ser mulher, sentir culpa, sentir medo, sentir aversão de si, negar-se, negação de si própria, conferir o seu poder em influências externas, rejeitar a sua feminilidade, rejeitar o princípio feminino, sentir que os seus órgãos genitais são sujos, são feios, rejeitar, não desejar ser mulher, ter ódio do seu corpo, ódio às outras mulheres, ou seja, quando há aqui uma doença que está aqui ligada com o feminino, está muito, muito ligado a isso, e o convite que eu acho que a vida nos faz é sempre também de fechar os olhos e de perceber o que é que está aqui, perceber o que é que isto é, porque eu acho que sempre que é um convite para algo muito mais profundo dentro de nós. Nós somos 50% da célula da nossa mãe e 50% da célula do nosso pai, que por sua vez são 50% da célula da nossa avó e 50% da célula do nosso avô, que por sua vez são feitos 50% da célula da nossa bisavó e 50% da célula do nosso bisavô, e por aí poderíamos prosseguir. Significa que, e aqui, trazendo esta questão para o feminino, quando eu estou a rejeitar a nossa mãe, a rejeitar a mãe, e por vezes pelas razões que forem, e isto acontece muitas vezes, significa que eu, na verdade, eu estou a rejeitar uma parte de mim. E nunca dá certo quando eu estou a rejeitar uma parte de mim. Porque é como se eu estivesse a caminhar para a vida desfalcada, e a curto, médio e longo prazo surgem todos os tipos de problemas para nos fazer olhar para aquilo, para nos fazer aceitar todas as partes de nós. Mas na verdade, os pais também não nos dão apenas 50% de cada um, ou seja, eles dão-nos 100% de todas as suas experiências. Significa que eu herdo geneticamente 100% das suas experiências, dos seus traumas, dos seus silêncios, das suas repressões, das suas tristezas, das suas alegrias, dos seus encantos, dos seus desencantos, dos seus amores e desamores. Então significa que também quando há aqui alguma questão no feminino, é sempre interessante olhar para as minhas ancestrais e pela forma que elas também levaram o seu feminino, porque muitas vezes isso são questões que estão a ser passadas de geração em geração. Por exemplo, como é que pode haver por vezes uma rejeição do feminino? Eu nasci menina e os meus pais queriam que eu fosse um menino, e isso influenciou totalmente a educação que eu recebi. Por exemplo, uma mãe que de repente fica viúva com não sei quantos filhos, e naquele momento em que ela fica viúva, ela rebela-se completamente contra aquilo que a fez viver aquilo, que foi o seu feminino, que foi a maternidade. E faz com que, por exemplo, anos depois as filhas têm problemas com a sua menstruação, têm problemas femininos, e está ligada aqui com esta mãe que ela rejeitou o seu feminino e desejou que as suas filhas não passassem pelo mesmo. Então é sempre interessante perceber como é que as nossas ancestrais
lidaram com o feminino, porque nós vimos de um feminino bastante ferido e de um masculino também bastante ferido, em que nós tínhamos que nos esforçar, nós tínhamos que fazer, tu tens que aguentar, tu tens que calar, tu tens que... Quantos silêncios as nossas ancestrais tiveram de acartar e que não puderam falar, e que isso vai sendo passado geneticamente. Nós recebemos 100% de todas essas histórias da nossa linhagem. E então isso é uma das partes muito importantes. Se tu tiveres algo ligado com o teu feminino, de fechar os olhos e sentir o que aqui está. E uma das coisas que eu sinto que é mais exaustiva é realmente a pressão que se coloca na imagem. É exaustivo, é cansativo, as unhas que têm de estar de uma determinada forma, o cabelo que tem de estar de uma determinada forma, a depilação, o bronze, ou és demasiado branca, ou meu Deus, é tão exaustivo. E eu sinto mesmo a publicidade e as redes sociais que nos fazem sentir que tu precisas daquele desodorizante, que tu precisas daquele pozinho, que tu precisas daquele produto. E a mensagem mais profunda que ali está é porque tu não és perfeita do jeito que tu és, então tu precisas daquilo. E esta indústria da publicidade, das redes sociais, elas lucram com a lacuna maior que as mulheres têm, que é a falta de amor próprio. E honestamente, uma coisa que eu tenho vindo a compreender é que quando é para arranjar um problema, vai sempre haver um problema. Porque se eu tenho mamas pequenas, é porque eu tenho mamas pequenas. Se eu tenho mamas grandes, é porque eu tenho mamas grandes. Se a minha anca é grande, é que a anca é grande demais. Se a minha anca não existe, é porque ela não existe. Se eu sou magra, é porque eu sou muito magra. Se eu sou gorda, é que eu sou muito gorda. Se eu sou alta, é que eu sou muito alta. Se eu sou baixa, é que eu sou muito baixa. Quando é para arranjar um problema, vai sempre haver um problema. E isto lembra-me uma música que eu adoro da Marisa Liz, que chama-se A Outra, e que ela diz assim: só me resta viver, porque exposta demais, todos vivem por mim. Todos ditam as leis. Esses cheios a mais não são feitos para mim. Não me fazem mais mulher. Contrario quem diz, tens de os ter para vencer. Mas eu sou tão feliz, ninguém quer entender. Eu até duvidei do meu corpo capaz. Tudo quanto eu sei é que a fome é voraz. Todos ditam as leis desses cheios demais. Eu não ligo a quem pede para eu ser outra. E eu acho que tem muito isto, é tipo, vai sempre haver um problema quando a questão é arranjar um problema, e eu acho que o convite é realmente aprendermos a amar o nosso corpo como ele é. As tuas mamas são perfeitas no teu corpo. O teu rabo é perfeito no teu corpo. E foi mesmo este caminho que eu tenho feito comigo, porque lá está, venho de um período enquanto adolescente em que realmente foi penoso, e eu tive de fazer este caminho de amor e de perceber que o meu corpo é perfeito como ele é. E mesmo as pílulas, para mim é assustador pegar numa receita e ler os efeitos secundários de uma pílula. Nós temos que ver que a farmácia é uma indústria que lucra. Ou seja, eu acho que se muitas vezes nós pegássemos nos produtos e nós tivéssemos realmente lá escrito o que aqueles nos fazem, porque temos mesmo de nos lembrar que é uma indústria, e então as indústrias querem lucrar, e a pílula não é diferente. Claro que muitas vezes pode ser necessário, sim, mas eu acho sempre é assustador ler. Tenho tantas amigas que pararam de tomar após tantos anos e que finalmente perceberam a razão de não terem libido há tantos anos, ou que começaram a tomar e que ficaram tão depressivas. É assustador ler realmente todos os efeitos secundários que aquilo tem. E eu conheço, por exemplo, mulheres que quando não dá jeito de terem o período, elas continuam simplesmente a tomar a pílula, e eu penso realmente o que é que isso está a fazer ao nosso corpo, e também que mensagem é que nós estamos a passar aos nossos corpos quando os tratamos assim, quando lidamos connosco mesmas assim. E se tu desejas conectar-te com a tua menstruação, eu trago aqui alguns pontos que eu acho que podem ajudar, que me ajudaram a mim, que eu acho que podem ajudar, e um deles é, sem dúvida,
falar disto com mais abertura, falar disto com mais naturalidade, porque quanto mais nós falamos, deixamos com que seja gerado informações que são incorretas, mas também começamos a levar isto com mais naturalidade e ajudamos-nos umas às outras. Há dias eu vi uma jovem no balneário do ginásio a pedir em voz alta um penso a todas as mulheres e eu pensei que corajosa, porque eu sei, eu já vi muitas mulheres passarem por isso e eu já passei aquela vergonha de sujarmos algo e que não dá jeito nenhum. E eu acho que falar disto com mais abertura, porque se é algo natural, é algo que faz parte do meu corpo, é totalmente natural, porque é que foi feito de forma a que nós nos sintamos tão desconfortáveis com algo que é natural e que sem dúvida vem de estas civilizações que encararam a menstruação de uma forma tão errada. Outro ponto eu acho que é falar com a adolescente. Eu acho que eu, para fazer hoje este episódio, tive que falar com a minha adolescente, fazer uma grande cura e representa uma grande cura estar para a minha adolescente estar hoje aqui. Quando eu quis fazer este episódio, a primeira coisa que eu ouvi foi nem pensar que me vais fazer passar por isso. E então eu acho que é essa adolescente que vive todo esse trauma, então é falar com ela em meditação, por escrito, à frente do espelho, ou simplesmente fechar os olhos e falar com ela. Ajuda muito tocar no nosso corpo com mais amor, presença, aceitação, por ver se estamos a tomar banho e nós nem ligamos realmente, não nos tocamos com presença. E eu acho muito importante, por exemplo, ter um calendário menstrual. Olha, eu percebi que para mim ter um calendário físico não dá, mas ter um calendário, por exemplo, no telefone, um grupo comigo mesma em que eu escrevo quando é que eu tive a menstruação e como é que eu me senti, porque realmente cada fase nos traz algo diferente, então perceber como é que eu me estou a sentir, porque conhecer os nossos ciclos é uma grande forma de auto-amor e de autoconhecimento. Que mais? Que mais? Perceber como é que nos sentimos em cada ciclo. Uma das coisas que eu estou a aprender e que eu adoro, por exemplo, ter a menstruação é muitas vezes associado à lua nova e a fase ovulatória é associado à lua cheia. Mas não significa que todas as mulheres menstruam na lua nova, nem tenham ovulação na lua cheia. Mas observarmos, ou seja, eu estou a menstruar e que lua é que está? E o que é que esta lua nos traz, o que é que esta lua simboliza e também como é que eu me sinto, traz muita coisa interessante, às vezes jamais imaginada, que pode estar. Nós somos cíclicas, tal como as fases da lua, e eu acho que isso é fogo. Fogo é tão belo, nós somos tão. Eu acho a energia feminina tão cativante, tão bonita, tão tudo. E acima de tudo, o que eu pretendia com este episódio, que está mesmo a acabar, é que nós começamos a ver o nosso sangue como força e não como fraqueza, como muitas vezes ele é olhado como fraqueza, e isso foi uma das coisas mais importantes, olhar para o meu sangue como um sinal de força, como um portal de algo maior, um portal de conexão com o divino, olhar como algo natural, mas como bonito também. Não é aquela coisa de repente eu amo ter o período, não, mas realmente se é algo natural. Toda esta jornada de cura me fez olhar com mais carinho. E uma das partes mais importantes de falar mesmo, quando, por exemplo, eu já conheci uma mulher que todos os seus períodos ela ficava de cama. E então é sempre interessante perceber o que é que está ali de espiritual e falar mesmo com o corpo, por vezes é mesmo muito poderoso. Perceber que nós somos cíclicas, perceber que é mesmo importante respeitar os nossos ciclos. E nós vivemos nesta sociedade que não nos dá este tempo e perceber que quando nós estamos a ocupar o nosso lugar, por vezes externamente as coisas ainda levam o seu tempo, mas quando eu estou na minha energia feminina, porque é a minha energia que é a mais preponderante em mim, tudo se vai alinhando. Porque, por exemplo, se eu estou a levar um negócio numa energia masculina, que sim, é importante a estratégia, a ação, claro, mas estou completamente a anular a minha energia feminina e eu sou mais feminina, depois as coisas também não fluem, porque eu não estou a nutrir-me e tem tudo a ver com isso. E então, acima de tudo, eu gostava que me contasses como é a relação com a tua menstruação, que insights este episódio te trouxe, conta-me, partilha com aquela amiga que precisa mesmo de
de escutar esta mensagem. Partilhem os vossos sentires comigo, porque vocês não imaginam às vezes certas mensagens que vocês me enviam, o quanto isso também foi importante para mim. E é mesmo verdade quando eu digo que estamos juntas e que estamos a caminhar nesta jornada juntas. E claro, espero ver-te no próximo episódio.